Hoje nós vamos fazer o estudo de função afim. Hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre o plano cartesiano. Nós vamos ver o que é um plano cartesiano, como que eu construo o plano cartesiano, quais são os eixos, os nomes dados aos eixos coordenados que constituem esse plano, como localizar os pares ordenados, que são pontos no plano cartesiano, e a partir daí construir o gráfico da função afim, que nós já vimos anteriormente, que gera uma reta. O que é plano cartesiano? Plano cartesiano é um método criado pelo filósofo e matemático francês René Descartes. Trata-se de dois eixos perpendiculares que pertencem a um plano em comum. Então, nós temos o plano cartesiano, que são eixos graduados, no eixo horizontal. Nós temos à direita do zero, à frente, os números positivos, à esquerda, os números negativos, acima de zero, os números positivos e abaixo de zero, os números negativos. Lembrando que a distância entre dois pontos tem que ter sempre a mesma medida. A linha vertical, ela é chamada de eixo das ordenadas, que nós representamos pela letra Y. A linha horizontal é chamada de eixo das abscissas, e essa nós representamos pela letra X. Quadrantes do plano cartesiano. O que são quadrantes? Quando olhamos para o plano cartesiano, vemos uma certa divisão causada pelo cruzamento dos eixos cartesianos. Dessa forma, essa divisão é conhecida como quadrante. Esses quadrantes são importantes, pois definem o sinal positivo ou negativo de cada ponto cartesiano. Então, na parte em que os valores de x e de y são positivos, nós temos à direita do eixo Y, acima do eixo X, o primeiro quadrante. E no sentido anti-horário, nós vamos localizar o segundo, terceiro e quarto quadrantes. Coordenadas cartesianas. O que são coordenadas cartesianas? As coordenadas cartesianas são pares ordenados do tipo P, com os valores x e y, que são representados no plano cartesiano, sendo P o ponto. X é o número real que é abscissa de P, e y é o número real que é ordenada de P. Podemos observar essa representação na figura a seguir. Então, nós temos um plano cartesiano e nesse plano marcado um ponto P, que está ligando o A do eixo X ao B do eixo Y. Vamos ver um exemplo. Localize no plano cartesiano abaixo os pontos a seguir. Então, nós vamos localizar alguns pontos no plano cartesiano. Primeiro ponto, ele tem abscissa positiva, ordenada positiva. Então, esse ponto ele vai estar no primeiro quadrante. Eu vou ligar o 2 do eixo X ao 3 do eixo Y. Esse ponto representa o ponto A. O ponto B, ele vai ligar a abscissa negativa a uma ordenada positiva, então ele vai estar no segundo quadrante. Vamos ligar o menos 4 do eixo X ao 2 do eixo Y. Aí nós temos o ponto B. O ponto C, ordenada e abscissa são negativas. Então, o quadrante onde os dois valores são negativos é o terceiro quadrante.
Vamos ligar o menos 2 do eixo x ao menos 1 do eixo y. Aí nós teremos o ponto C. Abscissa positiva, ordenada negativa. Esse ponto ficará no quarto quadrante, onde nós vamos ligar o 3 do eixo x ao menos 3 do eixo y. Aí nós marcaremos o ponto D. O ponto E, tanto abscissa como ordenada, é igual a zero. Então, esse ponto ela vai estar na origem dos eixos coordenados. Então, em cima do pontinho zero. Aí nós temos o ponto E. O ponto F, nós temos um valor zero. Sempre que uma das coordenadas do par ordenado for zero, nós vamos marcar esse outro ponto no eixo em que ele aparecer. Como 4 é o primeiro valor, nós vamos marcar esse 4 no eixo x, em cima do eixo x. E aí nós teremos o ponto F. E o ponto G, nós temos menos 2 e 0. Menos 2 é o segundo valor. Então, nós vamos marcar o menos 2 do eixo y. E aí nós localizaremos o ponto G. Função afim. Vamos recordar o que é uma função afim? A função afim, também chamada de função do primeiro grau, é uma função definida como f de x igual a ax mais b, sendo a e b números reais. Lembrando que o a ele tem que ser diferente de zero. Vamos ver alguns exemplos onde nós aplicamos a função afim. Primeiro, uma estudante oferece serviços de tradução de textos em inglês. O preço a ser pago pela tradução inclui uma parcela fixa de R$20, mais R$3 por páginas produzidas. Em determinado dia, ela traduziu um texto e recebeu R$80 pelo serviço. Calcule a quantidade de páginas que foi traduzida. Então, primeiro vamos descobrir a lei de formação, que é o nome que eu dou à função afim, que representa a situação problema. Então, o valor que ela recebeu nós vamos representar pela letra Y. Ela cobra um valor fixo de R$20 e, acrescentado a esse valor, ela cobra mais R$3 por cada página que ela digitar. Então, na função que eu acabei de escrever, o que é o Y? O Y é o valor recebido e o X é o número de páginas que ela vai traduzir. Então, vamos descobrir quantas páginas ela traduziu. Se ela recebeu R$80, no lugar de Y, eu vou substituir por 80. E, para resolver uma equação de primeiro grau, tudo que tem X fica no primeiro membro. Então, 3x ele é positivo, ele vai passar para o primeiro membro negativo. E o 80, que é positivo, passa para o segundo membro negativo. 20 menos 80, menos 60. Para eliminar o sinal negativo de uma equação, eu multiplico tudo por menos 1. O que significa multiplicar por menos 1? Trocar os sinais, que eu vou escrever o mesmo número com sinal oposto. Oposto de menos 3 mais 3. Oposto de menos 60 mais 60. O 3 ele está multiplicando, ele passa para o segundo membro dividindo em forma de fração. E 60 dividido por 3, 20. Então, essa estudante traduziu 20 páginas. Atividade 2. A academia Fique em Forma cobra uma taxa de inscrição de R$80 e uma mensalidade de R$50. A academia Corpo e Saúde cobra uma taxa de inscrição de R$60 e uma mensalidade de R$55. Letra A. Determine as expressões algébricas das funções que representam os gastos acumulados em relação aos meses de aula em cada academia.
Da academia Fica em Forma, nós temos um valor fixo de 80 e uma mensalidade de R$50. Então, a expressão y igual a 80 mais 50x. Em Corpo e Saúde, uma inscrição fixa de 60 mais R$55 de mensalidade. Então, a função y igual a 60 mais 55x. Qual academia oferece menor custo para uma pessoa que pretende malhar durante um ano? Lembrando que x vai representar o tempo, um ano, que nós vamos usar 12 meses, porque a mensalidade ela é mensal. Então, na academia Fique em Forma, onde tem x, eu vou substituir por 12. 50 vezes 12 é igual a 600. 600 mais 80, em um ano, na academia Fica em Forma, paga-se R$680. E na academia Corpo e Saúde, nós vamos fazer 55 vezes 12, que é igual a 660. Mais 60, em um ano, na academia Corpo e Saúde, o valor pago é de R$720. Conclusão: a academia que oferece menor custo é a academia Fique em Forma. Construa o gráfico da função f de x igual a menos 2x mais 6. Primeiro, vamos analisar a função. Nesta função, o a ele é igual a menos 2. Se ele é igual a menos 2, ele é um valor menor que zero. Então, nós temos uma função decrescente. Vamos ao ponto em que a minha reta cortará o eixo y. A reta cortará o eixo y no ponto de ordenada 0 e 6. Então, lembrando que o valor de b, o coeficiente b da minha função, ele determina o ponto em que a reta corta o eixo y. Agora, vamos ao ponto em que a minha reta cortará o eixo x, encontrando assim a raiz da minha equação. Menos 2x mais 6, nós vamos tirar o f de x e igualar essa função a zero. Multiplicando por menos 1, para que a variável x fique positiva, onde tem menos eu coloco mais, onde tem mais eu coloco menos. Então, nós teremos a equação 2x menos 6 igual a zero. Passando 6 para o segundo membro, ele é negativo, ele passa positivo. O 2 está multiplicando, ele passa dividindo em forma de fração. E 6 dividido por 2, 3. Então, nós já sabemos que a reta passará pelo 6 do eixo y e pelo 3 do eixo x. Então, primeiramente, vamos marcar esses pontos. E unindo esses dois pontos, nós temos a reta da função menos 2x mais 6. f de x igual a menos 2x mais 6. Não comprometa seu ano letivo. Mantenha as atividades em dia. Qualquer dúvida, pergunte. Estou aqui para auxiliar. Então, reforçando, não deixe as atividades acumular, resolva as próximas atividades, anote todas no caderno e, na dúvida, é só perguntar. Nós estamos aqui justamente para auxiliar na resolução e entendimento de todos os conteúdos estudados.